Boa tarde, você, minha amiga, meu amigo, telespectador da TV Cultura Litoral, telespectador do programa No Salto. É um prazer e uma honra a sua audiência e aqui nessa sala de visita sempre temas atuais e relevantes. E hoje nós vamos falar de uma matéria que você acorda, liga o rádio já, todos os analistas e jornalistas já estão anunciando as tarifas de Donald Trump. As super tarifas de Donald Trump, porque ele está super tarifando os outros países. Nós temos aí uma análise macroeconômica, teríamos que ter 3, 4 programas para falar de macroeconomia, a história da economia, da paridade cambial, começando com a prata no final do século XVIII, depois a alteração para o padrão ouro, alteração para o câmbio flutuante, que é onde nós estamos hoje, no dólar. Mas quem vai falar com vocês e explicar tudinho são os meus convidados, o Denis Castro, economista. Muito bem-vindo, Denis. Agradeço o convite, espero poder bater esse papo aqui com meu amigo Ronaldo, aqui com os telespectadores da cultura, que é uma casa que eu valorizo demais. E o Ronaldo, que é cientista político, nós já estávamos nos bastidores falando justamente dos motivos e do motivo principal que os Estados Unidos implantaram essa nova política de tempos em tempos. Existe uma acomodação na geopolítica mundial, mas a principal o motivo pelo qual o Donald Trump faz essa movimentação é porque o déficit fiscal dos Estados Unidos é quase 110% do PIB americano, que é o maior PIB do mundo, e existe sim a necessidade de ajuste fiscal por parte dos americanos, e todo esse caldo que está movimentando o mundo inteiro vai ser explicado aqui pelos meus especialistas. Ronaldo, bem-vindo. Olá, Cris, uma boa tarde, muito obrigado pelo convite, parabéns pelo programa, tá? Meu amigo Denis aqui, do qual já compartilhamos há algum tempo, alguns espaços aí profissionais e também quando na mídia, quando convidados. Agradecer aqui a TV Cultura Litoral, a produção, especialmente a você aqui pelo convite também, né? Você já faz um introito aí daquilo que vai ser o nosso bate-papo. São inúmeros os fatores, talvez, que nós poderíamos estar analisando do que vem ocorrendo nesse momento. Mas há um problema dentro dos Estados Unidos há muitos anos que já vem acontecendo. Os Estados Unidos têm uma dívida interna, como você citou, praticamente o seu PIB, mas, por outro lado, como disse o meu amigo Denis aqui, o mundo inteiro deve para os Estados Unidos também. Então ele tem uma acomodação desses títulos da dívida, né? Então os Estados Unidos, ao longo dos anos, foi o grande protagonista da economia. E acho que nesse momento agora, nós estamos conversando agora, daqui a 2 horas, 3 horas, nós não sabemos o que vem ainda por aí, né? Mas vamos aguardar. Denis, é lógico que se qualquer outro país estaria numa situação muito pior, porque o americano está com esse déficit fiscal muito elevado, mas ele pode emitir moeda, porque a paridade mundial é o dólar, ele como o maior credor mundial, os países devem aos Estados Unidos em dólar. Você compra e vende, os mercados mundiais utilizam o dólar como moeda. E apertou lá nos Estados Unidos, ele vai e imprime o dólar. Só que isso causa inflação americana. Nós aqui acostumados com inflação, o americano não está nada acostumado, isso afeta a vida, a rotina, a estrutura do americano que compra carro sem juros. Você vai nos Estados Unidos, você consegue. Você vê propaganda, S10 sem juros, você compra, tem as hipotecas, né? Toda a infraestrutura, principalmente de habitação dos americanos, e a construção de poupança também é financiado. Como que vamos sair dessa confusão? Só primeiro fazer um pequeno ajuste aqui. A questão é que o mundo, não é que o mundo tem uma dívida com os Estados Unidos, o mundo comprou títulos da dívida americana. Isso. Então, o Brasil também passa por essa situação, que a gente chama de economia de muito grande para quebrar. Ou seja, qualquer soluço na economia brasileira
dos anos 2000 para cá, basicamente a gente vai ter socorro do mundo inteiro para não quebrar, porque a cadeia produtiva e de suprimentos depende do Brasil, assim como depende dos Estados Unidos. O ponto é que nos últimos 50 anos houve um aumento dessa dívida interna norte-americana e também houve uma diminuição da participação dele na economia mundial. 50, 60 anos atrás a gente tinha 50% do PIB, ou seja, da riqueza gerada pelo mundo, nos Estados Unidos, concentrada ali nos Estados Unidos. Hoje eles já são responsáveis por 24%. Ou seja... Por conta da globalização. Por conta da globalização e por conta da industrialização, principalmente da Ásia, né? A gente passa ali pela China, Coreia, os China. tigres asiáticos todos ali, o Vietnã inclusive. Então a gente tem um movimento ali da Indonésia, da Malásia, de industrialização e mesmo também da América Latina. Houve um enriquecimento da América Latina, apesar de ainda ser muito pobre. São economias que hoje são muito mais portentosas do que há 50 anos atrás. São mercados consumidores, assim como é o mercado europeu, apesar de não ter projeção para crescer por falta de espaço, mas a gente tem essas questões aí colocadas e essa estratégia do Trump, que eu já falei outras oportunidades aqui na cultura, do homem louco, né? Porque no primeiro mandato dele ele foi extremamente pragmático, e agora ele adotou uma estratégia do homem louco, só que essa estratégia do homem louco ela tem limites, né? Ele já extrapolou esses limites, porque ele está levando problemas para a própria economia, como recessão, desemprego e a própria revolta dos empresários e principalmente até do principal apoiador, que é o Elon Musk. Acabou de chamar hoje o assessor econômico do Trump de imbecil, porque a Tesla está na iminência de falir, por conta dessas medidas do Trump de querer penalizar todo mundo, inclusive os parceiros, não só os concorrentes. Então, em economia e na história econômica e na economia moderna, que ela é pautada pelo comércio, nós nunca vimos isso acontecer. Essa estratégia do Trump acontecer, então a gente não sabe, a gente sabe os fenômenos imediatos, né, que é recessão, desemprego e alta da inflação. Esses impostos que ele propôs aos outros países do mundo vai levar a inflação, vai aumentar ainda mais a inflação no mercado interno dele. E a gente não sabe, se der certo lá na frente, nós vamos chamá-los de gênio. Porque nunca foi visto isso antes e ninguém está entendendo. Nem os economistas americanos, os acadêmicos americanos, ninguém está entendendo o que ele está fazendo. Vamos ver onde que vai dar. E Ronaldo, aguardar os reflexos. Os reflexos. Ronaldo, será que o fim da globalização seria uma burrice? Porque o mundo consome produtos americanos, apesar do avanço da China como uma grande fábrica do mundo, o mundo ainda consome, e as plantas das marcas americanas estão produzindo na China, porque é mais barato, a mão de obra é mais barata. Mas levando para o aspecto político, as entidades como a OMC vão ter que também darem uma sacudida para se atualizarem, porque elas não estão à altura dessa crise, não estão conseguindo mediar. Veja, esse multilateralismo que você cita, a OMC, né, essas entidades multilaterais, tá, esses órgãos que fomentam o multilateralismo econômico, no caso a OMC, a OTAN na questão política. A OMC, em particular, ela surge justamente quando? Ali na década de 90. Logo depois de quê? Logo depois da extinção, né, e da deteriorização da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Né? Ali, quando os soviéticos, em 1991, quando ruim tudo aquilo, a economia no mundo passa a ter a necessidade de um ajuste. Surge a OMC, que vai tentar justamente o quê? Abrir a economia no sentido de que essa globalização, né, esse intercâmbio, esses países pudessem ser mais justos de alguma maneira. Né? E dentro da OMC, o que se fez lá? Se procurou regular essa relação econômica entre os estados. Dá um exemplo, por exemplo, do Brasil. O Brasil teve um problema que foi levado à OMC contra os Estados Unidos, inclusive. Né? Existia um sistema de solução de disputas dentro da OMC que os países apresentavam sua reclamação lá, apresentavam, olha, está havendo um subsídio que é uma concorrência, vamos dizer assim, numa forma bem popular, uma concorrência desleal entre os agentes. Isso era levado para uma instância que é esse sistema de solução de disputas.
E o Brasil, inclusive, se fez vencedor ante os Estados Unidos. No açúcar, no algodão, foram 805 milhões de dólares. A partir dali, em especial 2018 em diante, os Estados Unidos vêm, de certa forma, esvaziando a OMC. Ou seja, essa implosão das negociações dentro de um caráter global, dentro de um órgão de relações multilaterais na economia, né, que tentava equilibrar isso. Em função de que, ao longo do tempo, os Estados Unidos vêm passando por um problema meio complexo na sua economia. E o Trump, em especial, o que é que ocorre que o Denis cita aqui? O primeiro mandato dele, ele impõe cotas, ele sobe as tarifas, principalmente dentro do aço, mas o fato, e que pese que ele pegou um período ainda que nós tivemos lá da pandemia, o fato é que a economia dos Estados Unidos ficou travada, ela não cresceu. Né? Então ele hoje volta com o mesmo discurso e vem hoje o quê? Demonizando esses órgãos multilaterais de relações econômicas do mundo, que foram, até certo ponto, protagonizados pelos Estados Unidos como o próprio ator. Então, neste momento, ele aplica uma dose muito mais cavalar, inesperada até, ao ponto de seus próprios parceiros que o apoiaram ao longo do tempo questionarem essas ações, porque não se sabe até onde isso pode sair. Hoje nós já temos um endividamento extremamente grave no mundo, já só nesses dias. Nós não sabemos o que poderá acontecer. Agora, quanto tempo que isso vai durar? Ao que parece, o que o Trump nomeou? Ele nomeou como seu grande inimigo dos Estados Unidos e do mundo a China. Né? E para isso ele aplica tudo isso, e você cita agora que as empresas que migraram, as grandes empresas do mundo têm hoje suas plataformas na China. E quando você faz isso, ele tenta trazer de volta para dentro dos Estados Unidos toda a produção. Só que hoje, você que é um expert em setor automotivo, a montagem de um carro hoje, você tem peças do mundo inteiro, global. São cerca de 20 mil itens que você monta um carro. Desses 20 mil itens, quantos países tem ali? Você pega o chip da Coreia, você pega o motor da Alemanha, você pega o aço do Brasil, as plantas são globais. E os Estados Unidos quer trazer tudo isso, e o primeiro sinal que ele tem sobre isso, dos órgãos multilaterais, é exatamente no próprio governo Trump em 2018, quando ele praticamente extingue as esferas recursais dentro da Organização Mundial do Comércio. Então eles começam a esvaziar a Organização Mundial do Comércio. Outro exemplo, um dos primeiros atos dele agora, que não tem muito em especial com relação à questão comercial, mas no próprio o esvaziamento dos Estados Unidos, é a retirada da Organização Mundial de Saúde. Então ele começa, até certo ponto, a desconstruir todos os órgãos de relações multilaterais do mundo, tentando trazer de volta o modelo, tá, de protagonismo para que os Estados Unidos, até certo ponto, consiga fazer frente à China, que ele mesmo, Estados Unidos, historicamente, você citou ali a partir de 1971 Sim. o dólar, né? Mas em 72 a aproximação dos Estados Unidos com a China, através do Richard Nixon, e chegar onde nós chegamos hoje. Nós vamos para o intervalo, mas eu já vou ficar partir para a pergunta que eles irão responder depois do intervalo. É justo o que ele está fazendo? O Brasil pouco impactado, porque 10% em cima do alumínio, né? Pouco impactado, tarifas menores, mas os americanos, o Trump diz, os países nos impõem tarifas muito maiores do que as que nós impusemos na importação dos produtos dos outros países, mas é só depois do intervalo, é o tempo de você tomar uma aguinha. Nada mais interessante do que política e economia, principalmente quando falamos de economia e política mundial, né? Estamos vendo aí grandes movimentos que podem aí ter impactos imensos no cotidiano de todos os países, e aqui no nosso, o dólar batendo R$6 nos impacta diretamente. Eu chamei o Denis Castro, economista, e o Ronaldo Ferreira, cientista político, porque vai muito mais do que tarifas. Estamos falando de toda essa geopolítica econômica. Os americanos falaram, o Donald Trump, aspas para o Trump,
falando. Na China, aqui nos Estados Unidos, você tem um estaleiro capaz de produzir 10 navios. Lá na China, eles têm 10 estaleiros capazes de produzir o mesmo número de navios num período menor. Então, ele se sente industrialmente menor e militarmente ameaçado. Eu acho que isso é o fator número 1. Mas nós temos um segundo fator também que me chama bastante atenção, que de 2008, quando você olha a renda do europeu, em 2008 ela era igual à renda do americano, a renda per capita. Hoje é metade do americano. E você, apesar do empobrecimento, vamos dizer assim, da falta de crescimento dos Estados Unidos, quando você compara os estados americanos, tem estados americanos que o PIB é o PIB da França. Então, eles, apesar dos problemas, estão muito acima. Tem umas questões aí que os Estados Unidos, ele é muito desigual. Você tem estados muito ricos e estados muito pobres, na questão de geração de riquezas, de produtividade. Então, você tem alguns pontos aí a serem analisados. O ponto principal é que os Estados Unidos ele está aplicando um veneno que é para ele mesmo, porque isso vai gerar desemprego, recessão e inflação, porque ele está gerando uma quebra na cadeia global, que o comércio é a principal arma hoje em dia, e ele está se colocando à parte disso. A gente falou de globalização aqui, é importante colocar que a globalização é um processo irreversível. Tirou milhares da pobreza. Uma vez que o país entrou na globalização, que é um processo de integração econômica, política, cultural. Então, uma vez que o país entrou, não tem como ele retroceder. Então, esse movimento do Trump é inédito. E esse movimento da globalização, que começou a ter esse nome no início dos anos 90, com o advento da evolução dos meios de transporte e principalmente dos meios de comunicação e internet. Então, esse processo, para quem entrou, é irreversível. Quem não está dentro desse processo, por enquanto? Coreia do Norte e Cuba. Não são países globalizados. Eles são à parte. Até o Bânia já entrou. Congelados, né? Até o Bânia já entrou. Eles estão fora do circuito porque não tem acesso à internet, o acesso é limitado, não tem empresas globais, não participam do jogo econômico mundial. Até esse momento. Mas para quem entrou, é um processo irreversível, não tem como retroceder. E isso que o Trump está fazendo é uma busca por retrocesso, ou seja, ele está trazendo problemas para o país dele, porque normalmente as tarifas elas têm essa disparidade de um país para o outro, mas porque isso é baseado na teoria das vantagens comparativas. Começou a ser descrito por Davi Ricardo e depois aperfeiçoado pelos suecos Hexter e Ohlin. Então cada país nesse mundo globalizado se especializa naquilo que ele tem maior vantagem competitiva, Sim. você tornando mais barato a produção global e aumentando a produção de riqueza no mundo. No mundo, isso impactou de forma muito positiva. Um exemplo, há 30 anos atrás, início dos anos 90, a gente tinha 30% da população em estado de extrema miséria, extrema pobreza. E hoje nós temos 10% da população mundial em estado de miséria. Ou seja, esse funcionamento desse sistema globalizado incluiu muita gente. E enriqueceu muitos países e colocou muita gente nesse jogo econômico e os Estados Unidos estão querendo sair. Exatamente. Eu vou além. A nossa globalização começou com a Revolução Industrial. Lá atrás, esse índice era 90% de desvalidos à população mundial. Muito menor, sim, mas percentualmente o mundo era um mundo de castas há 150 anos. E a própria Inglaterra, que foi a grande mãe da Revolução Industrial, ela estimulou a criação de consumidores. Exemplo, o próprio incentivo ao fim da escravidão nas colônias e o incentivo à liberdade das colônias, para que aumentasse o número de consumidores do que ela produzia, porque até então só a Inglaterra produzia manufaturados naquela oportunidade. Como que os Estados Unidos vão explicar? É aquilo que ou ele é louco ou ele é gênio. Porque ao produzir uma crise mundial, eles não estão produzindo um problema para eles mesmos? Até que tem o ponto que ele está abrindo espaço para o concorrente. Exato. A partir do momento que ele tenta se retirar, ele está abrindo espaço para o concorrente ocupar esse espaço. Politicamente, e até pro Brasil, dá para entender? Veja, eu tenho algumas coisas que chamam bastante a atenção nesse movimento do Trump,
diz respeito ao próprio comportamento hoje, né, nos Estados Unidos. Vamos pegar ele no processo eleitoral. Né? Ele é eleito com o mesmo discurso dele, que ele foi candidato pela primeira vez, do qual ele foi derrotado. Ele derrota Joe Biden, tá? Não Joe, mas a Kamala, né? E com os Estados Unidos, com índices de crescimento acima da média, tá? A alta taxa de emprego, desemprego baixíssimo, Histórico. um dos mais baixos da história, e com uma inflação alta. Mas vamos lá. Mas acima de tudo, você não vê hoje o movimento nos Estados Unidos, também até o momento, dos grandes players, dos grandes meios de comunicação, do próprio Partido Democrata, tá? Porque, ao contrário, o Partido Democrata ele é mais conservador na economia. Essa política praticada pelo Trump não é a política historicamente feita pelo Partido Republicano. E mais liberal, inclusive. Veja, Ronald Reagan, no auge da crise, um momento de estagflação que os Estados Unidos, está aqui um economista que pode falar melhor do que eu sobre isso, né? Os Estados Unidos podem entrar no processo de estagflação. Inflação alta com uma recessão econômica bravíssima. Nós já vimos isso aqui. Exato. Foi exatamente o que o Reagan vai encontrar nos Estados Unidos ali no início da década de 80. E o que ele faz? Exatamente ao contrário. Ele abre tudo, ele diminui a carga tributária do americano, das empresas e abre a economia. E ele traz os Estados Unidos daquele processo de desemprego altíssimo, recessão com inflação, o pior cenário que pode existir. Né? E era um republicano. Aí você pega hoje um republicano que vai na contramão, né, de tentar... Intervencionista. Exato, intervencionista ao extremo e como tentar desconstruir algo que já está inserido no mundo. Né? Em função de quê? Os Estados Unidos hoje, ele criou um grande, na figura do Trump em especial, né, do que pode ser a China. Então esses movimentos deles, por exemplo, a questão do BRICS, tá? Isso incomodou por demais, porque o BRICS diz o seguinte, nós vamos ter uma moeda nossa, né, Brasil, Rússia, Exato. Índia, China, né, África do Sul, e hoje já tem outros países mais, são 17 países agora, se não me engano, que já fazem parte do BRICS. Isso incomodou por demais, porque você tem hoje uma China forte, uma China que em 1978 tinha um PIB menor que o Brasil. Né? E você veja, ele se reconstrói muito no modelo de economia, abrindo a sua economia para o mundo. Que não querem ficar reféns de uma moeda podre que é o dólar. Porque essa moeda podre, como você colocou, nós falamos, apodreceu por causa da dívida. É um capitalismo de Estado. E Exato. A China é a maior credora dos Estados Unidos. Eu acho que eles... detentora da dívida do Norte. Então eles não têm também interesse que os Estados Unidos quebre, porque eles compraram papéis americanos. Tanto que os Estados Unidos dependem muito economicamente da China hoje. Agora, tem uma coisa que eu gostaria de falar, e até, Denis, acho que você vai trabalhar melhor isso até. Entenda, o Trump, ele reclama, diz o seguinte, vocês estão nos explorando com as tarifas baixíssimas. Mas as tarifas de importação sempre foram baixas, por quê? Os Estados Unidos atraía a commodity, como ele tem um parque tecnológico, industrial riquíssimo, que ninguém tinha igual até então, ninguém tinha igual, agora tem a China, mas ninguém tinha igual. Então ele ia, comprava do mundo inteiro, atraía aquilo para lá, me tragam tudo, me tragam ferro, me tragam alumínio, me tragam ouro, me tragam o que tiver, nitrato, o que for, trago para cá. Aqui eu industrializo, coloco o valor agregado e mando de volta. Hoje os Estados Unidos não vende carro para o mundo praticamente. Não. Né? Hoje, então isso mudou e faz com que hoje ele pense nisso, talvez, né? Mas foi uma estratégia, ao meu ver, né, não sou economista, de atrair o valor agregado e mandar de volta no mercado. E isso incomoda hoje o Trump quando ele usa aquela equação maluca que ele usou lá. Que não tem, aquele ali não tem manual nenhum de economia. Simplesmente ele chutou ali qualquer coisa. Não dá para entender, ele é um bilionário, não vamos dizer que um bilionário não conhece de negócios, né? Então a gente vai logo descobrir se ele será um gênio ou se ele será um louco, mas a intenção é que ele atraia interesses de acordos bilaterais, seria isso? Olha, eu vou fazer um acordo com o Brasil,
o Brasil vai zerar as tarifas e eu vou zerar as tarifas. E assim negociar individualmente? Mas isso é o que é preconizado na OMC. Você buscar esses acordos, e por isso, quando ele se revolta por conta das tarifas, ali são tarifas que foram colocadas de comum acordo. Sim. Cada país precisa proteger a sua indústria, o seu setor, e negocia isso com os outros países. Olha, eu não posso, por exemplo, o Japão ele tem um sistema de proteção ao arroz, que é a base de subsistência deles. Ele não vai importar arroz. Ele vai subsidiar, vai proteger e ninguém vai vender arroz para o Japão. E cada país na OMC tem as suas listas de exceções. E nas negociações está tudo certo. Não isso daí, o mundo está tarifando muito os Estados Unidos. Não. Foi feito de comum acordo, foi negociado, foi precificado. E esse que é o problema dessas atitudes do Trump. Tira a previsibilidade do mercado. Por isso que as bolsas no mundo ontem derreteram. As empresas norte-americanas principalmente perderam o valor de mercado porque tira a previsibilidade do que vai acontecer. E o mercado, o investidor, ele precisa de previsibilidade. Ele precisa saber o que vai acontecer. Que nem agora no dia 8, ele dobrou a aposta, né? Ele dobrou a aposta aumentando para 104% a tarifa em relação tarifa da à China. Sim, então, porque a China retaliou. E ele depende da China. Então isso vai gerar um problema muito grande para ele. E a China, ela invadiu mercados que eram dominados pelos Estados Unidos há 20 anos, como o principal parceiro da América Latina há 20 anos atrás era os Estados Unidos, hoje é a China. A participação dos Estados Unidos diminuiu. Na África, a mesma coisa, a China invadiu a África, invadiu comercialmente, né, no bom sentido. Sim. Comercialmente e relação comercial, você negocia, eu produzo, eu te vendo, eles querem vender. Eles querem produzir riqueza, vender e atrair investimentos. Então é esse o ponto que ninguém consegue entender o Trump, e como falou o presidente chinês, se ele quer guerra, ele vai ter guerra em todos os campos possíveis e imagináveis que ele estiver disposto a batalhar. Vamos torcer para que não tenhamos guerra nenhuma e que eu tenho o meu palpite, já estamos assim, nos finalmente, não há tempo para mais nada, mas o meu palpite é aquele que ele colocou 200 pessoas dentro de uma sala e um bode. Quando ele tirar o bode, todo mundo vai falar, nossa, que bom. Tem até espaço para a gente andar. Ele colocou o bode na sala, meus queridos. Não há tempo para mais nada, só para vocês se despedirem. Muito obrigado, Cris. Apenas acredito que, de qualquer maneira, o mundo, nas suas relações econômicas e comerciais, não será o mesmo após esse episódio. Denis? Muito obrigado pelo convite, pela participação mais uma vez aqui na Cultura. E vamos aguardar os próximos capítulos, apesar que são previsíveis. Ou ele retrocede, ou ele perde completamente espaço para a China. Vamos aguardar, vamos ver se esses especialistas estão certos ou não. Vamos acompanhar. Um grande beijo, obrigado pela audiência e até semana que vem. Programa No Salto. Oferecimento: Grupo Acta Motors.